Bom, então, gente, hoje a gente o ano passado começou uma série chamada Série Graça, ela tem 17 capítulos, então nós fizemos o ano passado até o capítulo 12, então tá tudo lá no nosso YouTube, para quem perdeu algum episódio ou quer acompanhar, quer entender melhor o que é essa palavra graça que tanta gente compartilha aqui. E hoje a gente então vai falar sobre o episódio 13. Faltam ainda 5 episódios para a gente concluir essa série. E depois logo a gente vai vir com uma série também muito massa, então aguardem que logo a gente vai estar divulgando aí para vocês. Então só recapitulando um pouquinho para que vocês consigam entender o que eu vou compartilhar aqui hoje do episódio 13, a Aninha trouxe no episódio 12 um pouquinho da história de Felipe, que está lá em Atos 8, então dá para ler ali desde do Atos 6 até o 9 para vocês entenderem a história ali, né, todo o contexto. Mas basicamente Felipe, os 12 discípulos estavam já esgotados, não conseguiam atender toda a multidão que eles tinham para compartilhar da graça e do amor de Deus, né? Então eles pensaram, vamos escolher mais 7 para ajudar a gente nessa empreitada. Então eles escolheram mais 7 pessoas e essas pessoas foram escolhidas para ajudar com o alimento, porque eles não levavam só conhecimento, eles levavam alimento, mantimentos, então eles escolheram esses 7. Felipe era um desses 7. E aí a Aninha compartilhou com a gente que ele foi o primeiro a servir pessoas que eram menos favorecidas. Então ele foi o primeiro a sair além das fronteiras étnicas da época, religiosas e culturais, né? Então ele é aquele tipo de pessoa que chegou, que a religião dizia, esse não entra, esse não pode, esse não pertence, e aí Felipe foi e disse, não é bem assim, vamos expandir. Então hoje a gente quer falar um pouquinho, então o nome desse episódio era em qual grupo você quer fazer parte. Hoje o nome do episódio é Quando o Zelo Cega a Gente. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Estevão, né, que também Estevão lá em Atos, a partir do 6 até o 9 ali, ele também era um desses 7 escolhidos. No início, 7, eles não falavam, eles não ensinavam a palavra, eles não compartilhavam de Jesus. Eles só faziam serviços mais de entregar comida, alimento, acolhimento. Estevão já vem quebrando. Estevão já vem falando da palavra de Deus, já vem compartilhando e de uma forma muito graça, né? Então, ele já vem dizendo Jesus purinho, sem a questão teológica, religiosa da época. E isso acabou incomodando os religiosos da época, né? Então, ele tinha, assim, Estevão, ele tinha um conhecimento teológico também muito importante, né? Os textos trazem isso, mas ele trazia Jesus purinho, na questão de vocês dizem que fazem, cumprem, mas no fundo vocês não amam, não acolhem. E aí os sacerdotes da época, eles não conseguiam dar conta. O entendimento dele era tão profundo que eles não conseguiam acompanhar. Então eles chegaram para os homens da época, os sacerdotes tinham grande poder. Então eles diziam, Isma, tá vendo o Estevão? Ele está falando blasfêmia. Então eles começaram um motim contra Estevão. E aí Estevão acabou sendo... Ele era intitulado algo que às vezes a gente é aqui. Chamaram Estevão de herege, né? Apesar de que na época herege queria dizer escolha e não o que hoje algumas pessoas chamam por aí, né? Então, eu vou ler com vocês Atos 7:54, mas depois vocês podem ler em casa, tá? Então, diz o seguinte: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unanimemente avançaram contra ele.
e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo aqui é o que vem ser depois o Paulo, né? E enquanto os apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes, porque por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu, e Saulo consentia na morte de Estevão. Então, Estevão foi morto por causa de um sermão que ele pregou, que ia contra a religião da época. Se alguém se identifica. E no meio dessa cena toda, né, tem um detalhe muito importante, que é Saulo. Saulo não fez absolutamente nada. Ele não pegou nenhuma pedra, não gritou, mas ele consentia. A Bíblia diz que ele consentia com a morte, inclusive deixar as capas deles aos pés de Saulo para ir lá soquear e matar Estevão, né? Então, às vezes o problema não é só quem faz, mas é também quem consente em silêncio. Isso é um ato literalmente de violência. Então, Saulo validou aquela violência contra Estevão. Então, Saulo, ele está agindo passivamente. Mas, em Atos 9, a partir desse movimento dessas pessoas apedrejando ali Estevão, Saulo passa a ter um outro movimento, que é um movimento ativo de perseguir os discípulos, os do caminho que a Bíblia fala, né? Não era nem os da sinagoga, era os do caminho que a Bíblia cita. Então, em Atos 9, o texto diz que... Eu vou ler com vocês, acho que é melhor. Diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote e pediu uma carta à sinagoga de Damasco, a fim de que, se eles achassem os cristãos da época, ele tinha um aval documentado para matar os cristãos, matar as pessoas que falavam de Jesus. Então, veja bem, o povo, os sacerdotes não tinham nenhuma autorização do sumo sacerdote da época. Mas Saulo, se tem algum documento na Bíblia que valida alguém fazer alguma coisa, é isso. É para matar. Então, ele foi até o sumo sacerdote para ele validar que se quem falasse de Jesus, falasse do amor, né, do acolhimento, do acesso, eles matavam. Então, ele tinha autorização da hierarquia religiosa para matar. Homens, mulheres, tudo que vinha no caminho. Então, ele passa de passivo para ativo. Tudo isso, gente, tudo isso, todo esse movimento desses homens, o movimento de Saulo em prol de uma religiosidade, em nome de Deus. Ele fazia isso em nome de Deus. Então, vejam o quanto isso é profundo e triste, né? E depois, o próprio Paulo, né, depois da conversão dele, né, Saulo depois tem uma experiência com Jesus, eu vou trazer isso aqui para vocês, mas é bom citar que em Gálatas 1, o Paulo dizia: eu persegui a igreja. Então, ele está validando, isso aqui não é história mesmo, é fato histórico, ele perseguia a igreja. Depois, em Filipenses 13, ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja eu fui, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, tudo ele fazia em nome de Deus, em função do tá escrito, do tá na Bíblia, que a gente tanto escuta. Ele estava lá cumprindo a lei, extremamente corretíssimo, tudo isso pelo zelo, mas o zelo que matava muitas pessoas. E isso, na Bíblia, tem bastante. A Bíblia traz muita história assim, né? Que matavam em nome de Deus e ainda botavam Deus nessa salada. Ah, Deus me mandou, então vou matar. Ah, Deus isso, então vou matar. Então, uma das histórias que a gente pode lembrar aqui é a história Caim e Abel, por exemplo. Caim matou Abel por causa de ego, de
Ah, não, Deus tem que me amar mais. Então, se Deus está te amando mais, eu vou te matar para Deus não te amar mais. Basicamente, é essa a história. Então, a história da igreja sistêmica, ela é assim. Então, o período da Inquisição, não sei se eu estou estudando agora essas coisas, estou achando tão legal, porque eu nunca fui estudiosa. Sempre, né? Mas é muito, muito interessante a gente estudar. Porque no período da Inquisição, se você não queria ser cristão, você era morto. Então, você não tem escolha. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Não quer ser cristão? Mata. Né? Então, o período da Inquisição era isso. E até hoje, né? Perseguições, conversões forçadas. Hoje isso está muito sutil, as conversões forçadas. Se você não vir na igreja, você vai para o inferno. Se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado ou não vai ser próspero. Então, hoje ainda existe isso. Então, sempre o mesmo discurso, né? Isso não é bíblico, isso é heresia. Então, defendendo o nome de Deus, pessoas têm morrido até hoje. E agora tem uma morte que ela é uma morte até muito mais lenta e dolorosa. Não posso comparar a morte de cruz, mas é a morte emocional. Muitas pessoas morrendo emocionalmente. Só na semana passada, teve 3 amigos pessoais nossos que se aproximaram e disseram: parece que eu faço para Deus e nunca tá bom. E aí a nossa pergunta foi Deus que te pediu ou foi o homem que te pediu? Respondido. Então, quando alguém questiona, os questionadores, os que rompem padrões, o que mexe na tradição, as reações elas são extremamente violentas. E normalmente, nessas questões de religião, quem mais se torna violento são os cristãos. São religiões cristãs. O povo é muito tradicional. Eu estava conversando esse final de semana com uma galera e eu lembrei, já estava preparando o compartilhar de hoje, tem uma pastora Ódia Barros, que a gente segue, inclusive ela traz uma linha teológica, lendo a Bíblia no olhar, na ótica da mulher em relação a equilíbrio de homem e mulher, porque a Bíblia traz muito essa questão do patriarcado, onde a mulher se isola, não tem acesso. Jesus que vem e bota a mulher ali na frente, junto, né? Não tem nenhum antes, nenhum depois, é lado a lado, submissão, é sobre a mesma missão. Homens e mulheres, humanidade, né? Na mesma jornada. E a pastora Ódia Barros, ela traz tudo isso. Ela prega, ela vive isso. Ela é convidada por igrejas extremamente tradicionais na região do Rio de Janeiro para levar isso, para levar a graça, para tirar esse peso da religião. E ela foi uma das pioneiras a fazer um casamento homoafetivo no Rio de Janeiro. Gente, isso faz pouquíssimo tempo, uns 2 anos. Ela foi ameaçada de morte. Ela teve que ir para a delegacia. Olha, chega a me arrepiar. Porque é assim, ó, com todo o ensino, todo o estudo, toda a orientação que tem hoje, todo o acesso de internet, essas coisas ainda acontecem. Né? Então, ela teve que ir para a delegacia, ela teve que registrar a ocorrência, porque não estavam ameaçando só ela de morte, estavam ameaçando a família dela de morte. E sabe quem ameaçava? Os fariseus desta época, que é quem pega a Bíblia em nome de Deus por zelo e mata as pessoas. É só entrar nas redes sociais para vocês verem. A música Aue. Cheia de graça, cheia de Deus. Só que as pessoas insistem em olhar para suas religiões, para seu costume tradicional de Antigo Testamento, pegar, botar debaixo do braço e dar carteiraço nas pessoas, dizendo que as pessoas não têm Deus e que elas têm Deus. Então, Deus não é dos cristãos. Deus é de todos. Jesus veio para todos. Ele tem relacionamento a todos. E a gente vai tocar a Aue aqui, neste lugar. Né, grupo de louvor?
Então, eu lembrei de comentar, porque agora é o que está no auge, né? Então, é importante citar aqui que o nosso intuito de trazer essas informações, trazer esses ensinos, não é de bater nas pessoas. É de alertar as pessoas, de dizer, chega. Se vocês escolheram viver lei, vivam lei. Vivam. Se vocês querem ser aprisionados, ter um relacionamento com Deus condicionado, ter esse zelo que cega você mesmo, não tem problema. Você é livre para isso. Mas não coloca a condição no outro. Não coloca a condição no outro. A gente aqui fala o quê? A gente diz, a partir do momento que eu venho aqui na frente e coloco uma condição, Ana, é o seguinte, para você ter relacionamento com Deus, você precisa parar de, não sei, alguma coisa que, né? Parar de fazer o que você faz. Um ato, uma atitude, não é sobre isso. Jesus nunca nos deu esse lugar de juízes, de julgadores, de condenar ou de medir a santidade um do outro. Até porque a gente nunca vai conseguir, né? A gente depende de olhar para Jesus para conseguir ser um pouco mais sensível e amoroso com a gente, para conseguir ser com o outro também. Então, a gente é muito... Eu vou falar para vocês, eu sou perita de achar que eu sei tudo e dar palestrinha para as pessoas. E a gente vem aqui na frente para expor a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, para que a gente saiba que a gente precisa se ajudar. Porque hoje em dia é muito difícil. A gente quer pegar a nossa justiça própria e matar o outro. O Paulinho já disse que ele teve vontade de botar bomba em muitas igrejas aí. Isso é a humanidade dele. Porque eles são também homens e mulheres como nós. Mas dá, gente, dá essa indignação. Por isso que a gente traz isso aqui. Então, eu quero contar para vocês, Saulo matava e perseguia. E aí ele teve uma experiência com o próprio Jesus. E lá em Atos 9 diz o seguinte: ele estava chegando na cidade de Damasco quando ele viu uma luz. Então, as histórias, as traduções bíblicas, elas colocam ele caiu do cavalo. Mas nunca teve cavalo, tá? Ele caiu no chão. E ele viu essa luz no céu e ele caiu no chão. E aí ele caiu por terra e viu uma voz que dizia... A voz dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Detalhe, quem que Saulo perseguia? Pessoas. Saulo perseguia pessoas. E aí ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, aí a história, se alguém não conhece, a história é que ele não enxerga por 3 dias, ele vai para uma casa e ele espera até que Jesus, né, chama Ananias para ir lá e dizer para ele que agora ele ia passar a ser... isso é muito lindo. Aqui, ó. Deixa eu achar. E diga para ele que este é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. Gentios era gente fora dos muros. Era quem os fariseus diziam, Deus é só para nós. Os judeus falavam, Deus é só para nós. E aí vem uma galera e diz, não, Deus é para todos. Então, nós somos os gentios. Então, graças a esse movimento, né? Então, eu fico pensando em Ananias na época, gente. Ele devia estar se borrando nas calças, porque o cara matava, diz que ele era o mais tenso, mais terrível dos homens, que matava as pessoas. E aí tu pensa, Jesus chega e diz assim, Isma, tu tem que ir lá falar para ele da graça, do amor, e que agora todo mundo é livre para ir e compartilhar do meu amor. Ananias falou, Deus, Jesus, eu não vou, porque esse cara diz que ele não vai, e ele foi. Vai tu, literalmente.
Então, o que eu quero me deter nesse texto é que existe uma ligação direta entre Cristo e a gente. Quando você fere o outro, exclui o outro ou é contra alguém, é contra o próprio Jesus. Porque ele trocou de lugar com nós na cruz. Se nunca ninguém te falou isso, sim, de fato, ele trocou de lugar com você na cruz. Então, quando fizerem isso a um dos meus... Ele fala, né? Quando fizerem algo assim a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeram. Ele fala, né, na Bíblia. Então, é muito importante que o zelo de Deus, porque Jesus teve um movimento com Saulo, é diferente do zelo religioso. Porque o próprio Jesus teve uma experiência com Saulo, botou ele empepinado, porque vocês pensem em você ficar 3 dias sem enxergar. E aí o próprio Jesus manda alguém lá e dizer, agora tu vai enxergar. Mas entendem que não é enxergar. Às vezes a gente quer sair curando aí as pessoas, né? O pessoal da igreja, o cara não enxerga, ele tem que começar a enxergar. Esteticamente. Mas ele estava falando internamente. Foi um movimento de... o cegar e o trazer a enxergar é muito mais profundo na vida de Saulo que vira Paulo. Então, Saulo fica cego, mas pela primeira vez ele começa a enxergar. Então, o zelo que gera culpa, medo e exclusão não vem de Deus. O mesmo homem que perseguia agora é enviado. Então ele diz, Ananias vai lá e diz, este é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então, Saulo, a partir de agora, eu te faço um convite a levar o meu nome a todas as pessoas. Então, aquele que defendia as tradições, agora ia anunciar a graça. O mesmo que consentiu com a morte, agora começa a romper muros, a alcançar os que ficaram de fora. Nossa, Paulinho, hoje eu vou encerrar cedo. Glória a Deus. Estão entendendo até aqui? Essa questão... Hã? Então, essa questão de... Às vezes, aos nossos olhos, as pessoas precisam de... Essa questão até do ficar cego e depois não é interessante falar. Que teve uma vez um retiro que a gente foi e quando a gente era... Fariseu, que a igreja toda se mobilizou para arrumar uma estrutura, para levar um cadeirante para esse retiro. Ele vai ser curado, vamos para a igreja orar, porque ele vai ser curado, ele vai levantar, não sei o quê, ele vai andar. Eu acredito em tudo isso, eu acredito que Deus pode todas as coisas. A gente fez todo um movimento. 1 mês, 2, movimentando a estrutura, vendo como é que ele ia ir, orando por ele, porque Deus ia fazer um milagre. E eu e o Paulinho aqui assim, já não aguentava mais, porque na verdade a gente tinha que orar mais por nós do que propriamente quem ia. Até que o que aconteceu, gente? O cara não foi. Sabe por quê? Porque nunca pediram para ele se ele queria ir e se ele queria andar. Então a gente julga, achando que o milagre na vida desse cara era ele andar. Então, isso impacta, porque muitas vezes a gente... Assim, e o Instagram é aquela coisa, né? Tu entra e daí tu começa, né? A tirar conclusões precipitadas, né? Então... E aí, o que acontece? O mesmo que consentiu com a morte de Estevão e fez muitos morrerem, ele começou a romper muros. E eu vou encerrar aí. Hoje, o meu compartilhar, eu quero encerrar aqui para nós nos determos que alguém rompeu o zelo que nos segue e nos mata. E nós também somos essas pessoas. O Paulinho sempre fala que não é aqui, nessas 4 paredes, que a gente compartilha e transborda cuidado, amor, misericórdia, compaixão para as pessoas. É aonde os nossos pés pisarem. Eu já fui ministrada por várias pessoas que estão aqui. Eu já compartilhei. Então, assim, andar com Jesus não é sabe mais, não é eu estou certo da minha verdade, né? Então,
E a graça nos foi apresentada dessa maneira, né? Por um zelo que constrange, que traz vida, que me deixa ser quem eu sou, com todas as minhas imperfeições, com toda a minha humanidade, com toda a minha... Sei lá, se eu quero fazer algo que escandalize o outro. É problema meu, né? Deus nos deu uma vida só para a gente cuidar. Ai, desculpa, é que eu bato o microfone. Mas às vezes a gente esquece e começa a colocar limite que destroem, né? Então, quando o zelo cega, esse zelo, quando o zelo nos cega, né? Ele existe um zelo que cega e que faz a religião matar, faz as pessoas matarem. Então, quando Cristo abre os nossos olhos, a graça nos liberta. Tinha na época, até me lembrei, a gente conversando, tinha os zelotes da época. Eles matavam, e dentre os discípulos de Jesus, tinha um cara que era zelote. Os zelotes, eles idolatravam tanto a Bíblia, o estudo, no literal, porque se vocês quiserem pegar, justificar matar alguém, é só pegar a Bíblia. Se você lê ela no literal, elas correm sangue. Por isso que a gente diz que a nossa ótica de olhar as coisas, ler a Bíblia, compartilhar, avaliar, sempre é que é Jesus. Lê a Bíblia, mas acha graça no texto, ou vai para a história, né? Para quem quer esse texto? Para que povo quer esse texto? Então, a pergunta não é quem está certo. A pergunta é qual é o zelo que estamos vivendo? O zelo da tradição ou da graça que nos liberta e que já nos libertou? Estar com Jesus nunca foi sobre defender um sistema, mas amar pessoas, incluir, aceitar o outro e deixar Deus fazer se tiver que fazer. Porque muitas pessoas ainda se movem numa sociedade, vamos andar junto para transformar. Pensa o ego. Gente, assim, eu não usava batom vermelho, eu não pintava a unha, eu não usava degote, eu não bebia. Eu não fazia um monte de coisa. Por zelo a uma tradição. Porque uma autoridade espiritual daquele sistema religioso me dizia o que eu tinha que fazer. E era a senhora, nossa, ele me disse o que eu tenho que fazer, então, ufa, agora eu estou fazendo. Ai, mas não me trazia vida, me trazia opressão, me trazia culpa. Eu estava sempre me sentindo culpada. Se eu pensasse alguma coisa, eu dizia, meu Deus, eu tenho que ir lá orar e pedir perdão para Deus, porque se Deus voltar hoje, fui para o inferno. Nós temos um retiro que fala sobre inferno. Inferno foi criado por homens. Então tem muita história. Homossexualidade não é pecado. A gente vai trazer um estudo nos próximos dias aí, lá no YouTube, que foi uma tradução de uma Bíblia dos Estados Unidos, eu não lembro o ano, mas a gente vai trazer o ano, onde eles mudaram a palavra que estava lá, se eu não me engano, promiscuidade para homossexualidade. E aí por causa disso, muitos matam as pessoas. Então a gente vai trazer isso, porque o texto fora de contexto vira pretexto e mata muita gente, aprisiona muita gente. Se a gente vier aqui na frente e vocês sentirem alguma faísca assim, isso aí ficou pesado, Paulinho, isso aí ficou pesado, Cris, isso aí não é condição, nos falem, porque é muito sutil. Tá muito assim, ele vem com uma roupagem de amor para te dizer que tá tudo bem e a gente te ama, mas você tem que deixar muita coisa. E daí você se esquece quem você é, você se perde. Então é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. A graça é suficiente. Essa é a nossa bandeira
de falar para as pessoas que elas podem ser quem elas são, da maneira que elas são, e que Jesus está com ela a todo momento, a toda hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele é a única pessoa nesta face da terra que andou na terra e que nos ama incondicionalmente. Eu sempre gosto de falar que eu não amo o Paulinho incondicionalmente. Eu tento todos os dias amar ele incondicionalmente, mas em alguma coisa eu acabo condicionando a pessoa que mais vive comigo. Então, por isso que a gente estimula e aconselha a olhar para Jesus, porque daí fica um pouquinho mais leve a gente viver nessa sociedade que hoje a gente vive. Então, é isso.